Possam todos, quantos perderam seus afetos na terra, sentir a mesma consolação que experimento, uma mãe. Na Revista Espírita de janeiro de 1858, o codificador publicou um texto cujo título é Evocações Particulares e o subtítulo Mãe, Estou Aqui, que nós gostaríamos de conversar um pouquinho sobre ele. Kardec conta que uma senhora havia perdido a sua filha única, que estava com 14 anos, na flor da idade, e que por conta de uma doença dolorosa, longa, que foi se arrastando, essa jovem veio a desencarnar. A sua mãe, como é totalmente compreensível, ficou consternada, sofrendo muito, chegou a ser afetada fisicamente, tamanho o seu sofrimento, proveniente desse afastamento da filha. E então ela chegava a falar que achava que o seu momento de retornar à pátria espiritual, de desencarnar, também estava se aproximando, porque ela estava muito debilitada. Mas, instruída, tendo conhecimento da possibilidade de comunicação com a espiritualidade, essa senhora então marca uma reunião com uma vizinha sua, que era médium ostensiva, mas que não tinha muito conhecimento sobre essa questão da comunicação espiritual. E ela, nem a vizinha nem ela tinham esse conhecimento, então elas chamam o nosso codificador. Imaginem vocês a possibilidade de Hippolyte Lyon, do nosso Allan Kardec. Me dá até arrepio só de pensar. Mas então, Kardec faz questão de dizer, éramos apenas 3, a mãe, a médium e eu, o codificador Allan Kardec. E então nós gostaríamos de ler alguns trechinhos da comunicação que existiu nessa reunião e vocês vão acompanhar conosco como alguns pontos dessa conversa estão diretamente relacionados à parte 2 de O Livro dos Espíritos. Lembremos que aqui nós estamos em janeiro de 1858 e que em abril de 1857, no ano anterior, havia saído a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Primeira edição. Então, não existiam todas as questões que nós temos hoje no nosso Livro dos Espíritos. Era muito mais simples, com muito menos perguntas e respostas. Nós depois podemos até conferir se algumas coisas que citaremos aqui já estavam lá. Pode ser que sim, pode ser que não. Particularmente agora nós não nos lembramos. Mas vamos lá. A mãe faz uma prece, invoca a Deus, pede a sua proteção e chama pela filha, chamada de Júlia. E, através da médium, a Júlia responde, mãe, estou aqui. És tu mesma, minha filha, que me respondes? Como posso saber que és tu? E a Júlia responde, Lili. E aqui o codificador coloca uma nota informando que Lili era um apelido da Júlia, da jovem de 14 anos, conhecido apenas dos familiares, que já não era utilizado há muito tempo. A médium não sabia disso, Kardec não sabia disso, então foi o primeiro indício de veracidade. E desse primeiro indício, a mãe, então, já consternada, começou a chorar, a soluçar. Aí a Júlia diz, mãe, por que te afliges? Sou feliz, bem feliz, não sofro mais e te vejo sempre. E a mãe, mas eu não te vejo. Onde estás? Aqui ao teu lado, minha mão sobre a da médium, para fazer-lhe escrever o que te digo. Vê a minha letra. E Kardec coloca uma nota de que, de fato, a letra correspondia à da sua filha. Dizes, tens então um corpo? Pergunta a mãe. E aqui é nosso primeiro adendo. Muitas vezes, quando começamos a estudar a doutrina espírita, nós tínhamos essa dúvida sobre o que aparecia, o que nós vimos quando estávamos vendo um espírito.
Hoje já é uma coisa extremamente difundida, o termo perispírito. Na escolinha, as crianças já com 9, 10 anos, quando a gente vai fazer atividade, já sabem falar de corpo espiritual, já conseguem adivinhar todas as atividades que nós fazemos, tentando fazer uma associação entre o corpo, o espírito, o perispírito. Mas, é claro que aqui nesse momento ainda era uma grande novidade. E aqui nós nos lembramos que essa pergunta feita pela mãe, tens então um corpo, a filha desencarnada, se encaixa perfeitamente com uma pergunta que está lá no Livro dos Espíritos, na parte 2ª de O Livro dos Espíritos, que é: o envoltório, pergunta 95, o envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Sim, tem a forma que o espírito queira. É assim que ele vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível e mesmo palpável. Filha, tens então um corpo? Não tenho mais aquele corpo que tanto me fazia sofrer, mas lhe guardo a aparência. Não estás contente porque eu não sofro mais e posso conversar contigo? Se eu te visse, então reconhecer-te-ia? Sim, sem dúvida. E já me viste muitas vezes em teus sonhos. Aí a mãe responde: de fato, já te revi em meus sonhos, mas pensei que fosse efeito da imaginação, uma lembrança. Como nós subestimamos os nossos sonhos, que em muitos casos são restos diurnos, são clichês mentais, mas em muitos e muitos outros casos são lembranças que nós armazenamos dos encontros que nós fazemos em desdobramento, daqueles encontros bons ou ruins que fazemos enquanto o nosso corpo descansa. E aqui, de novo, na parte 2ª do Livro dos Espíritos, nós nos lembramos da questão 401. Olha só que interessante. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E então, não precisando o corpo da sua presença, o espírito se lança no espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. E agora a Júlia que responde: não, não é apenas uma lembrança. Sou eu mesma que estou sempre contigo e procuro consolar-te. Fui eu quem te inspirei a ideia de evocar-me. Tenho muitas coisas a te dizer. E aí, em seguida, ela alerta sobre um senhor, cujo nome não foi divulgado, para que a sua mãe tivesse atenção com ele, que ele não era de confiança. Kardec, em sua nota, diz que esse foi mais um indício da veracidade do espírito, da veracidade da comunicação. E em seguida a mãe pergunta: estás entre os anjos? Oh, ainda não. Não sou bastante perfeita, mas uma ligação perfeita com a parte 2ª de O Livro dos Espíritos. Quando nós temos as diferentes ordens dos espíritos. Os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia qualquer? Pergunta o codificador na questão 96. São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição a que chegaram. E em seguida, ele vai dar aquela explicação que nós já conhecemos sobre essa gradação, de forma mais geral e depois de forma mais específica. E a mãe não se conforma. Entretanto, eu não via nenhum defeito em ti. Tu eras boa, doce, amável, benevolente para com todos. Isso não basta? Para ti, mãe querida, eu não tinha nenhum defeito, e eu acreditava, pois me dizias tantas vezes, mas agora vejo o que me falta para ser perfeita. Como adquirirás as qualidades que te faltam? Em novas existências que serão cada vez mais felizes. E então, finalizando a nossa ligação com o Livro dos Espíritos, como pode a alma, questão 166, como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corporal,
acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência. Todas essas questões que nós citamos estão lá no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, todas perfeitamente relacionadas com esse caso. Perfeita para utilizarmos numa palestra, num estudo, numa atividade com jovens, mostrando de forma prática, através dessa comunicação, conceitos tão importantes trazidos em O Livro dos Espíritos, essa obra central, basilar da nossa doutrina. E finalizando o nosso papo de hoje, uma frase do nosso codificador. Acrescentaremos somente uma palavra aos que negam a existência dos espíritos bons. Perguntamos como poderiam provar que o espírito dessa moça fosse um demônio malfazejo.